Tem um número que muita gente olha na tela do celular e sente o coração acelerar. Não é o preço da ação. Não é o percentual de alta do dia. É o momento em que o dividendo cai na conta. Por quê? Naquele segundo, parece que o mercado devolveu alguma coisa. Parece que o tempo trabalhou a favor de quem teve paciência. Mas o que quase ninguém percebe é que esse mesmo número, que emociona tanta gente, também pode enganar. Pode parecer um prêmio, na verdade, esconder uma armadilha. Pode parecer riqueza e ser só barulho. Pode parecer liberdade e ser apenas ilusão. Agora imagina alguém que construiu fama, audiência, influência e uma visão de mercado capaz de mexer com milhares de pessoas. Imagina um cara que fala de dinheiro com a mesma naturalidade com que outras pessoas falam de futebol. Só que existe uma pergunta que ninguém faz alto o suficiente. O que, de verdade, está por trás da estratégia que transforma ações em patrimônio e dividendos em combustível emocional? O que existe entre a teoria bonita e a vida real, com boletos, medo, escolhas erradas, disciplina e noites em claro, porque o mercado não perdoa quem só repete frase pronta. O mercado cobra convicção, e cobra caro. E talvez seja aí que a história fique mais interessante. Porque quando você começa a observar a lógica de um investidor como Thiago Nigro, ou melhor, a forma como muita gente aprendeu a olhar para ações e dividendos com inspiração naquilo que ele popularizou, você percebe que o segredo nunca esteve em achar a ação mágica. O segredo esteve em aprender a pensar como dono, em entender o que faz uma empresa continuar viva enquanto o mundo muda, em perceber que dividendos não são milagre, são consequência, e que, por trás de cada pagamento, existe uma máquina inteira trabalhando, respirando, errando, acertando e tentando seguir em frente. Só que a pergunta principal ainda não foi respondida, e ela pode mudar a maneira como você vai enxergar a bolsa a partir de hoje. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo, ou responde uma coisa simples. Você prefere crescer o patrimônio com valorização das ações ou com dividendos caindo todo mês? Se inscreve e deixa o like agora, porque a história que vem a seguir não é sobre ganhar dinheiro rápido. É sobre sobreviver ao caos e continuar construindo mesmo quando ninguém está vendo. Tudo começa com uma cena simples. Uma mesa, um café já meio frio, uma tela aberta em uma corretora qualquer, a luz da manhã entrando pela janela, o barulho distante da rua, e aquela sensação silenciosa de que o dinheiro, quando bem cuidado, pode virar destino. Só que ninguém conta o que existe entre o desejo e a execução. Ninguém fala do vazio que aparece quando você compra sua primeira ação e, no dia seguinte, ela cai. Ninguém fala da vergonha de errar estudando. Ninguém fala da humilhação de ver um papel que parecia promissor afundar sem piedade. O investimento ensina rápido e ensina do jeito duro. É por isso que a conversa sobre ações e dividendos precisa começar pelo começo de verdade. Não pelo gráfico, não pelo hype, não pela promessa de renda passiva que parece música. Precisa começar pela pergunta que separa o investidor do apostador. Você está comprando um pedaço de uma empresa ou um bilhete de loteria com tela azul? Porque essa diferença muda tudo. Muda a paciência, muda a forma de analisar, muda o que você aceita como risco, muda até a maneira como você aguenta o silêncio depois de uma queda forte. E quando alguém como Thiago Nigro entrou no centro dessa conversa no Brasil, o impacto não foi só financeiro, foi mental. Ele ajudou a popularizar uma ideia que parece simples, mas derruba muita gente logo na primeira esquina. Dinheiro não cresce por emoção, cresce por método. E método, no mercado, é uma palavra que muitos gostam de pronunciar e poucos suportam viver, porque método exige abrir mão do impulso. Exige olhar para a empresa quando o mercado está distraído. Exige ler relatório quando todo mundo quer saber se o papel vai subir amanhã. Exige aceitar que dividendos bonitos demais podem esconder fragilidade demais. Exige entender que um yield alto pode ser um grito de alerta, não um convite. E talvez seja justamente aqui que a primeira virada dessa história acontece. O investidor amadurece quando para de perguntar quanto isso me paga hoje e começa a perguntar quanto isso aguenta por 10 anos. Essa pergunta muda a cor da sala, muda o ritmo da respiração, muda o tipo de riqueza que você busca. E o mercado percebe quando alguém muda de postura. Porque a verdade é que o caminho dos dividendos não é uma estrada reta e iluminada.
É uma trilha cheia de placas quebradas. Tem empresa que parece sólida até o trimestre em que tudo desanda. Tem setor que parece eterno até a tecnologia passar por cima. Tem ação que entrega provento generoso, mas perde valor de forma lenta, quase cruel, como um barco fazendo água sem barulho. E tem investidor que compra tudo isso com um sorriso no rosto, acreditando que está vencendo, enquanto o patrimônio escorre pelos dedos. É aqui que a mentalidade de longo prazo ganha o jogo. Não porque seja bonita, mas porque é honesta. Ela admite que o mercado vai fazer você duvidar, vai fazer você querer vender cedo, vai fazer você comparar sua carteira com a do vizinho e vai testar, sem piedade, sua capacidade de continuar estudando quando a euforia acabar. É por isso que olhar para ações com foco em dividendos exige um tipo de frieza quase poética. Você precisa aprender a gostar de números sem perder a humanidade. Precisa olhar para lucro, dívida, caixa, margem, governança, consistência, geração de valor. E, ao mesmo tempo, precisa sentir o peso da decisão. Porque toda compra carrega uma história. Não é só um ativo. É uma aposta calculada no futuro de alguém. É dizer para si mesmo: eu acredito que essa empresa vai continuar produzindo riqueza, vai continuar distribuindo parte do que cria e vai continuar relevante apesar das pancadas do tempo. Só que ninguém quer falar sobre a parte em que a empresa deixa de ser promissora e vira cilada. E é justamente aí que mora o perigo. Porque o perigo gosta de roupa elegante. Há um momento em que quase todo investidor sério passa pela mesma cena. Ele abre a carteira numa noite qualquer e encontra um papel que parecia brilhante desabando em câmera lenta. O dividendo caiu. O preço caiu. A tese balança. O peito aperta. A cabeça começa a negociar com o medo. Vende logo. Espera mais. Compra mais. Faz o quê? É nesse instante que a pessoa descobre quem ela é de verdade no mercado. E a resposta quase nunca vem da internet. Vem do estudo acumulado. Vem da disciplina. Vem do que você fez antes da crise chegar. Quem estudou fundamentos não surta tão fácil. Quem entendeu o ciclo econômico não se desespera a cada manchete. Quem compreendeu a diferença entre lucro contábil e caixa real não entra em pânico tão rápido. E quem aprendeu com a lógica de construção de patrimônio entende que o jogo é sobreviver tempo suficiente para deixar os juros compostos fazerem um trabalho sujo. Só que o trabalho sujo dos juros compostos não é cinematográfico. Não tem fogos, não tem aplauso, não tem corte dramático. Ele acontece em silêncio. Um aporte aqui, um reinvestimento ali, um dividendo que parece pequeno, um ajuste de carteira, uma decisão de não gastar tudo hoje. E isso, por mais simples que pareça, é o que separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. Tiago Nigro ficou conhecido por empurrar muita gente para essa mentalidade de organização financeira, compra consistente e visão de longo prazo. E o que muita gente absorveu da mensagem não foi uma fórmula mágica. Foi a ideia de que dinheiro precisa de direção. E, sem direção, até uma boa ação vira confusão. Mas existe uma camada mais profunda nessa conversa. Porque não basta comprar ações que pagam dividendos. É preciso entender por que elas pagam. E aqui o mercado revela sua face menos glamourosa. Empresas maduras, previsíveis e geradoras de caixa costumam distribuir parte dos lucros porque já não precisam reinvestir tudo para crescer. Isso pode ser bom. Pode significar maturidade, eficiência e estabilidade. Mas também pode significar que o crescimento desacelerou, que o setor amadureceu ou que a administração prefere agradar o acionista no curto prazo. Então o investidor inteligente não se hipnotiza pelo provento. Ele olha o conjunto. Ele pergunta: o pagamento é sustentável? A empresa gera caixa suficiente? O payout está saudável? A dívida está controlada? Existe vantagem competitiva? A atividade é resiliente? Porque dividendos sustentáveis são fruto de negócios fortes, não de promessas fortes. E quando você entende isso, algo muda por dentro. A adrenalina começa a dar lugar à lucidez. A tentação de seguir o barulho diminui. Você para de correr atrás de qualquer papel que apareça no radar com yield de 2 dígitos. Você começa a respeitar a consistência. E consistência, no mercado, é quase um superpoder. Ela não impressiona no primeiro mês. Não viraliza no primeiro dia.
mas ela muda vidas no 10º ano. Só que antes de chegar lá, quase todo mundo atravessa um corredor escuro chamado frustração. É onde o investidor compra caro, vende barato e ainda chama isso de aprendizado. É onde ele percebe que informação sem processo é só ruído bonito. E é onde começa a verdadeira formação de uma carteira. Você já reparou como o mercado parece calmo até a hora em que ele resolve cobrar? Um dia está tudo bem. No outro, uma notícia derruba setor, expectativa, humor e preço. O investidor vê a tela vermelha e pensa que está perdendo dinheiro. Mas às vezes ele está, na verdade, perdendo apego. E esse é um teste brutal. Porque ninguém gosta de sentir que uma tese que parecia sólida escorrega diante dos próprios olhos. A mão coça, o coração acelera, a mente inventa justificativas. Talvez eu esteja errado. Talvez isso não valha a pena. Talvez eu devesse ter ficado na renda fixa. Talvez eu tenha me metido em algo maior do que eu consigo suportar. E nesse teatro silencioso, a decisão final raramente nasce da emoção. Ela nasce da estrutura que você construiu antes. É por isso que quem quer investir de forma séria precisa aprender a olhar a empresa como um organismo vivo. Não basta ver o dividendo. É preciso ver a respiração inteira. Margem bruta mostra eficiência. Margem líquida mostra sobra real. Fluxo de caixa operacional mostra se a máquina produz dinheiro de verdade. Endividamento mostra o quanto a empresa está amarrada. Crescimento de receita mostra se ela ainda tem fôlego. Retorno sobre o patrimônio mostra se o capital está sendo bem usado. E a qualidade da governança diz muito sobre o tipo de gente que está comandando aquele navio. Um investidor inspirado em princípios de construção patrimonial não procura emoção, procura previsibilidade, procura sobrevivência, procura negócios capazes de atravessar tempestades sem afundar. Só que até a previsibilidade tem seus fantasmas, porque o que parece previsível hoje pode ficar instável amanhã. E é aí que mora a beleza e o medo do mercado. Tudo muda, tudo se ajusta, tudo pode parecer mais seguro do que realmente é. Uma empresa de energia pode ser vista como fortaleza até o regulador apertar. Um banco pode parecer inabalável até o crédito piorar. Uma companhia de consumo pode parecer eterna até a renda do consumidor encolher. Um investidor que quer dividendo sem estudar esse contexto está comprando conforto superficial. E conforto superficial é caro, muito caro, porque no início ele parece pacífico, mas depois cobra com juros de decepção. Já o investidor que aceita a complexidade percebe que o verdadeiro dividendo não é só o dinheiro na conta. É a tranquilidade de saber por que ele entrou e por que ele segue ali. Agora imagina a cena. Um homem sentado num quarto simples, luz baixa, o barulho da cidade entrando pela janela. No celular, uma notificação, dividendos creditados. Parece pequeno. Parece até pouco diante de tanto estudo, tanto receio e tanta espera. Mas naquele momento o peito aperta de um jeito diferente. Porque não é sobre a quantia isolada. É sobre o símbolo. É sobre a prova viva de que uma fatia do patrimônio trabalha enquanto o dono dorme. Não é passividade. É propriedade e movimento. E é aí que muita gente se apaixona pelos dividendos. Não porque eles resolvam tudo, mas porque eles dão forma concreta à paciência. Eles transformam meses de estudo em números. Transformam um plano abstrato em algo que cai no extrato. E isso mexe com a cabeça de um jeito estranho. Dá esperança, mas também pode criar vaidade. E a vaidade, no mercado, costuma vestir terno. Por isso, quando falamos de estratégias inspiradas na mentalidade de Tiago Nigro, o ponto mais importante não é idolatrar uma personalidade, é absorver o raciocínio. Primeiro, pagar a si mesmo. Depois, organizar o dinheiro. Depois, investir com constância. Depois, estudar os ativos. Depois, reinvestir. Parece simples demais para ser verdade, mas a simplicidade, no mundo financeiro, é frequentemente confundida com facilidade. Não é fácil cortar gastos, aportar todo mês, resistir à ansiedade, escolher bem, errar com humildade e continuar. Não é fácil comprar uma empresa e aguentar meses de lateralização sem abandonar a tese. Não é fácil ver um papel cair e lembrar que o preço não é a empresa. Não é fácil separar ruído de valor.
E é exatamente por isso que poucos constroem patrimônio de verdade. O investidor maduro começa a entender também que dividendos não são iguais em qualquer cenário. Existem empresas que pagam muito porque já atingiram maturidade, e existem empresas que investem pesado para crescer mais antes de distribuir riqueza. Nem uma coisa nem outra é automaticamente melhor. O ponto é encaixe. Qual é o objetivo da carteira? Renda hoje, crescimento amanhã, equilíbrio entre os dois? Porque uma carteira inteligente não nasce de uma moda, nasce de um objetivo. Se o objetivo é renda, talvez você aceite empresas mais previsíveis e menos aceleradas. Se o objetivo é multiplicação patrimonial, talvez o foco esteja em negócios com reinvestimento eficiente, ainda que paguem menos agora. O erro começa quando a pessoa quer tudo ao mesmo tempo. Por querer tudo, acaba não entendendo nada. E o mercado pune a confusão com uma elegância cruel. Há também uma ilusão muito comum. Há de achar que uma boa análise de ações é só procurar empresas baratas. Só que preço baixo sem fundamento é só um desconto em um problema. O investidor que amadurece aprende a medir o valor real, não apenas o preço estampado na tela. Aprende que uma ação pode estar cara e ainda assim fazer sentido se o negócio for extraordinário. E pode parecer barata e ser uma armadilha se a empresa estiver apodrecendo por dentro. Em dividendos, isso fica ainda mais sensível. Um provento alto pode parecer lindo até você perceber que está sendo pago com uma estrutura frágil, ou que a empresa está se desfazendo de força para parecer generosa, ou que o mercado já entendeu o risco e está descontando a fragilidade no preço. Quando isso acontece, a ilusão é devastadora, porque o investidor vê rendimento e ignora a erosão invisível. E patrimônio, quando erosionado, não faz barulho, só some. Então, como pensar do jeito certo? Primeiro, enxergando a empresa como negócio. Depois, entendendo o setor. Depois, avaliando vantagem competitiva. Depois, analisando a geração de caixa. Depois, olhando dívidas, distribuição, estabilidade e crescimento. E só então, depois de tudo isso, pensando no dividendo como consequência. Esse é o caminho que protege o investidor da ansiedade de curto prazo. Porque ele deixa de comprar promessa e passa a comprar estrutura. Deixa de perseguir número bonito e passa a perseguir consistência. E consistência é uma palavra que parece sem glamour, mas tem uma força quase absurda. Porque ela não brilha de uma vez. Ela se acumula. E o que se acumula, no fim, vira avalanche. Só que toda avalanche começa com um floco. E o primeiro floco costuma ser psicológico. Você toma a decisão de começar. De verdade. Não amanhã. Não quando sobrar dinheiro. Não quando o mercado estiver mais claro. Agora. Com o que tem. Esse é o instante que muda uma vida financeira. E muita gente só entende isso tarde demais. Fica esperando o cenário perfeito, o salário ideal, a taxa melhor, o momento mais seguro. Enquanto isso, o tempo passa. E o tempo é o único ativo que não volta. O investidor que entende essa brutalidade para de romantizar a espera. Ele começa onde está. Investe com disciplina. Aprimora a estratégia. Corrige rota. Aprende. E vai. Não porque é fácil, mas porque é o que existe. E o resto é desculpa com roupa elegante. Há uma cena muito específica que todo investidor lembra. A primeira vez que uma empresa da carteira anuncia resultado e você, de certa forma, sente resultado no corpo. Se veio bem, há alívio. Se veio mal, há silêncio. É quase como acompanhar o exame de um paciente querido. Você olha o balanço e tenta entender se a tese continua viva. E quando a empresa paga dividendos depois de um trimestre difícil, a sensação é estranha. Dá esperança, mas também pede cautela. Porque um pagamento isolado não conta a história completa. O que conta é a capacidade repetida de gerar valor. E isso exige leitura fria. Muita gente não gosta dessa parte. Quer a emoção do retorno, mas não quer o peso da responsabilidade. Só que patrimônio de verdade nasce justamente desse peso. Ele nasce quando você aceita ser adulto financeiro. Quando você para de torcer para o mercado e começa a interpretar o mercado. Nesse ponto, a influência de Tiago Nigro na mentalidade popular foi enorme porque ele traduz uma coisa que parece distante para muita gente. Investir é um hábito de identidade. Não é um evento. Não é uma aposta. Não é um dia de fortuna.
É um sistema de comportamento. Você recebe, separa, aporta, estuda, compara, reinveste, melhora. E quando esse ciclo se repete por anos, o efeito psicológico é transformador. A pessoa deixa de ser consumidora de renda e passa a ser construtora de capital. Deixa de viver só no presente e começa a desenhar o futuro. Só que esse futuro cobra um preço. Você precisa suportar ver outros gastando hoje o que você está plantando para amanhã. E isso, no começo, dói. Dói porque a recompensa ainda está longe. Dói porque o mercado parece lento. Dói porque o Instagram está cheio de vitrine. E vitrine sempre parece mais rápida do que construção. Mas a construção vence. Não por magia. Por matemática e persistência. Uma empresa que cresce com saúde, distribui uma parte do lucro e mantém fundamentos sólidos pode ser uma peça poderosa numa carteira bem montada. O segredo é lembrar que dividendos reinvestidos compram mais ações. Mais ações compram mais dividendos. E esse ciclo, quando bem alimentado, acelera em silêncio. Muita gente subestima o efeito de reinvestir porque acha pouco. Só que o pouco de hoje é a base do muito de amanhã. E o mercado, por mais caótico que pareça, respeita a disciplina. Respeita o capital paciente. Respeita quem entra com plano e não com impulso. O problema é que a paciência não é natural. Ela é treinada. E treinamento, quase sempre, vem acompanhado de erro. A primeira grande lição que um investidor aprende com ações e dividendos é que não existe crescimento sem desconforto. Você vai comprar cedo demais. Vai vender cedo demais. Vai esperar tarde demais. Vai se apaixonar por tese ruim. Vai subestimar risco. Vai superestimar a própria leitura. Isso faz parte. A questão é o que você faz depois. Porque o mercado perdoa pouco a arrogância e recompensa bastante a humildade. Quem assume que não sabe tudo aprende mais rápido. Quem tenta parecer certo o tempo todo quebra mais cedo. E quem aceita estudar de novo, mesmo depois de errar, entra numa outra categoria. É como se a pessoa deixasse de ser turista da bolsa e passasse a morar nela. Ela não se encanta só com a paisagem. Ela aprende o clima, os ventos, as ruas e as rotas de fuga. E isso salva patrimônio. Existe também o lado emocional da renda passiva que quase ninguém mostra com honestidade. Sim, é bom receber dividendos. Sim, é bonito ver o dinheiro entrar sem vender ação. Mas também existe a frustração de receber pouco no começo. Existe a sensação de lentidão. Existe a tentação de desistir. Porque a vida real não te aplaude por ter uma carteira pequena. Ela continua pedindo conta de luz, aluguel, mercado e plano. E é nesse espaço entre o sonho e a realidade que muitos travam. Querem um resultado sem a fase de plantio. Só que não existe colheita sem solo, sem água, sem tempo e sem cuidado. Dividendo é colheita. Acordar cedo para aportar, estudar, escolher e aguentar o ciclo é plantio. E o plantio não costuma ser bonito. É uma rotina meio invisível, meio ingrata, muito necessária. É onde o futuro é decidido sem fanfarra. Talvez por isso a melhor maneira de olhar para a estratégia inspirada em Tiago Nigro seja entender o componente de construção. Não é sobre uma ação específica. Não é sobre uma dica milagrosa. Não é sobre acertar uma vez e virar gênio. É sobre montar um processo que sobreviva ao tempo. Você começa cuidando do caixa pessoal. Depois cria reserva. Depois aprende a separar risco de oportunidade. Depois conhece setores. Depois entende o que faz sentido para o seu perfil. Depois estabelece critérios. E só então monta a carteira. Parece lento. É leito. Mas é esse ritmo que protege da pressa que destrói. E, de algum jeito, a pressa sempre aparece disfarçada de oportunidade imperdível. Ela chama com voz bonita. Ela promete ganho fácil. Ela tenta convencer você de que estudar é perda de tempo. Mas o tempo, no mercado, cobra qualquer atalho. A bolsa tem uma característica cruel. Ela expõe o que você é. Se você é ansioso, ela amplifica a ansiedade. Se você é vaidoso, ela amplifica a vaidade. Se você é impaciente, ela amplifica a pressa. Se você é disciplinado, ela amplifica a disciplina. Por isso, olhar para dividendos e ações é também olhar para si. O investidor que compra um papel sem conhecer o próprio temperamento está deixando o volante na mão do vento.
O investidor que se conhece sabe até onde aguenta a queda, quando consegue aportar e qual tipo de oscilação tolera sem abandonar a tese. Essa autopercepção vale ouro, porque não adianta ter uma carteira tecnicamente perfeita se você desmancha na primeira turbulência. O mercado não quer sua opinião, ele quer sua permanência, e a permanência depende de convicção. Só que convicção sem estudo é teimosia, e teimosia sem fundamento é só barulho. A diferença entre uma tese boa e uma tese frágil aparece justamente no momento em que o mercado desafia sua paciência. Quando a ação cai sem motivo aparente, a pergunta certa não é quanto estou perdendo hoje. É a empresa mudou ou só o humor mudou? Quando o dividendo cai, a pergunta não é por que me pagaram menos. É a capacidade de gerar caixa piorou ou estou diante de um ciclo normal? Quando o setor inteiro sofre, a pergunta não é devo fugir. Essa é uma crise do negócio ou uma crise do preço? Quem aprende a fazer essas perguntas para de agir como refém, começa a agir como dono. E dono pensa diferente. Pensar como dono também significa não depender de fantasia. Significa aceitar que algumas empresas vão decepcionar, que algumas teses vão quebrar, que alguns dividendos vão encolher, que algumas narrativas eram bonitas demais e que, mesmo assim, o jogo continua. Não há vergonha em errar. Há vergonha em insistir no erro por orgulho. É por isso que uma carteira boa não é a que nunca erra. É a que erra com menor impacto, corrige rápido e segue. Isso vale tanto para quem busca crescimento quanto para quem busca dividendos. E vale mais ainda para quem deseja os dois. Porque misturar ambição com disciplina é o que constrói patrimônio durável. Ambição sem disciplina vira confusão. Disciplina sem ambição vira estagnação. As duas juntas, bem dosadas, viram força. Agora pensa no som de um pregão em dia de pânico. Mesmo que você não ouça ao vivo, quase consegue sentir. A tensão no ar, os alertas pipocando, os comentários fervendo. Ninguém sabe ao certo o que fazer. Uns vendem porque todo mundo vende. Outros compram porque alguém disse que está barato. Poucos analisam de verdade. E é nessa selva que a consistência se revela. O investidor preparado não precisa ganhar o dia. Ele precisa sobreviver ao ciclo. Precisa continuar aportando quando o medo grita. Precisa manter a cabeça fria quando a euforia promete milagres. Precisa lembrar que cada crise também filtra quem está ali por moda e quem está ali por convicção. E esse filtro, por mais doloroso que seja, costuma fortalecer o que fica. No fundo, a grande lição dos dividendos é quase filosófica. Uma empresa gera riqueza, divide parte dela com o acionista e o acionista escolhe reinvestir para ampliar a própria participação na máquina. Parece simples, mas essa simplicidade carrega uma beleza profunda. É como plantar uma árvore frutífera e comer do fruto sem arrancar a raiz. É como construir um rio de pequenas gotas que, juntas, viram correnteza. É como assistir o dinheiro deixar de ser apenas ferramenta de consumo e virar ferramenta de autonomia. E autonomia, talvez, seja a palavra mais valiosa dessa história. Porque no fim o investidor não quer só render. Ele quer escolher, quer ter margem, quer respirar, quer acordar e não sentir que trabalha apenas para sobreviver. Quer sentir que o patrimônio também trabalha por ele. E é aí que a estratégia ganha alma. Só que a alma da estratégia não nasce do brilho, e sim da repetição. Repetir análise, repetir aporte, repetir paciência, repetir leitura de balanço, repetir disciplina, repetir humildade, repetir o não para a tentação do gasto inútil, repetir o sim para o futuro. Parece monótono quando se fala assim, mas na prática é libertador, porque o investidor que aprende a repetir o certo já não precisa depender da sorte. Ele organiza a própria sorte, e isso muda tudo. Muda o sono, muda a relação com o salário, muda a forma de olhar para uma promoção, muda o jeito de encarar uma queda da bolsa, muda até a conversa à mesa de jantar. O dinheiro deixa de ser um fantasma e vira projeto. E projeto exige visão. Não uma visão encantada, mas concreta. Você precisa saber onde quer chegar. Quer renda mensal? Quer independência? Quer comprar tempo? Quer aposentar cedo? Quer ampliar patrimônio para passar algo adiante?
Cada resposta muda a carteira, muda a alocação, muda o tipo de ação que faz sentido, muda o ritmo dos aportes, muda a tolerância ao risco. Sem objetivo, o investidor vira peregrino sem mapa. Com objetivo, ele começa a enxergar a estrada. A estratégia inspirada em Tiago Nigro ganha força justamente por isso. Ela populariza a importância de ter clareza. Fazer dinheiro sem direção é cansaço. Fazer dinheiro com propósito é construção. E construção sempre parece mais lenta do que o desejo. Até o dia em que você olha para trás e percebe que a vida inteira mudou. Nesse ponto, vale encarar uma verdade dura. A maioria das pessoas não perde dinheiro na bolsa por falta de inteligência. Perde por falta de processo. Compra por impulso. Vende por medo. Reinveste sem critério. Segue opinião alheia. Confunde dividendos com segurança absoluta. Confunde estabilidade com imortalidade. E a bolsa adora punir essas confusões. Ela espera pacientemente e depois cobra. Um investidor de verdade, porém, começa a entender que carteira é arquitetura. Você não ergue um prédio com pressa. Não joga tijolo no ar e espera que tudo se encaixe. Precisa de fundação. Precisa de estrutura. Precisa de projeto. Precisa de manutenção. E uma carteira de ações e dividendos funciona do mesmo jeito. Sem estrutura, qualquer vento derruba. Com estrutura, até tempestade vira ajuste. Há uma beleza especial em quando a estratégia finalmente começa a dar sinais. O dividendo deixa de ser simbólico e passa a parecer relevante. O aporte deixa de ser improviso e passa a ser hábito. A queda deixa de ser tragédia e vira oportunidade dentro de limites racionais. Você começa a acompanhar empresas com um olhar mais calmo. Não porque a ansiedade sumiu. Ela continua ali, mas porque o entendimento ficou mais forte. E quando o entendimento cresce, o medo perde um pouco do volume. O investidor ainda sente frio na barriga, claro, mas ele já não corre para qualquer lado. Ele espera, analisa, decide. Esse é o tipo de maturidade que muda a trajetória. E não aparece de uma hora para outra. Aparece depois de muitos sustos, depois de muitos quase erros, depois de muitos eu devia ter sabido. Depois de muitas noites olhando para a tela sem conseguir dormir direito. Às vezes o que quebra o investidor não é a perda financeira, é a perda da narrativa que ele contou para si mesmo. Ele achava que dominava o jogo, achava que tinha encontrado a fórmula, achava que retorno viria limpo, linear, previsível. A realidade chega e desmonta essa fantasia. E isso é humilhante, mas também é educativo. Porque não existe construção séria sem humilhação do ego. O mercado, de certa forma, é uma escola onde matrícula é cara e a prova nunca avisa. Só que quem passa por essa escola com coragem aprende algo que dinheiro nenhum compra sozinho: o valor da serenidade. Não a serenidade vazia, de quem não liga para nada, mas a serenidade de quem entende que o processo é maior que o resultado de uma semana. É uma calma ativa, uma calma que observa, calcula e continua. E quando você continua, o patrimônio começa a ganhar voz. Pequena no início, quase um sussurro. Depois uma presença. Depois uma corrente. Depois uma estrutura real. Uma carteira bem pensada de ações e dividendos não nasce para impressionar ninguém na internet. Ela nasce para sustentar escolhas na vida real. Pagar contas. Financiar projetos. Dar margem em tempos difíceis. Permitir que você diga não a certas pressões. Talvez esse seja o aspecto mais poderoso de tudo isso. Não é o número na tela. É a liberdade que ele compra aos poucos. Porque liberdade financeira não cai do céu. Ela é cavada, dia após dia, aporte após aporte, estudo após estudo. E quando alguém enxerga isso, entende porque tantos falam de longo prazo com olhos marejados. Não é romantização. É memória de batalha. Existe também um detalhe que diferencia muito o investidor distraído do investidor consistente. O distraído procura confirmação imediata. O consistente procura verdade. O distraído quer saber se o papel vai subir amanhã. O consistente quer saber se a empresa continua criando valor. O distraído pergunta quanto rende este mês. O consistente pergunta se esse rendimento se mantém por anos. O distraído acompanha o humor do mercado.
O consistente acompanha o negócio. E aqui está uma virada fundamental. Quem acompanha o negócio sofre menos com o humor. Porque o humor muda toda hora. O negócio, não. Ou pelo menos não muda tão rápido quanto o pânico das redes sociais faz parecer. Quando você se apega ao que é real, o barulho perde poder. E o barulho é enorme, mas não é soberano. No fundo, essa história toda é sobre reconhecer que dividendos são mais do que dinheiro entrando. São prova de que capital produtivo existe. São prova de que alguém decidiu repartir resultado. São prova de que você escolheu ser dono em vez de apenas espectador. E isso mexe com a identidade. O dinheiro que você recebe carrega a energia de uma estrutura que produziu valor no mundo real. Uma fábrica, um banco, uma distribuidora, uma empresa de energia, uma companhia de consumo, alguma engrenagem trabalhando. E quando você entende a engrenagem, para de tratar a ação como número abstrato. Ela vira participação, vira relação, vira responsabilidade. E responsabilidade, quando assumida direito, vira poder. Só que poder sem discernimento vira arrogância. E a arrogância, no mercado, dura pouco. Foi assim com muita gente que entrou achando que dividendos eram sinônimo de aposentadoria garantida e descobriu que o mercado não entrega garantias. Entrega oportunidades e riscos. O resto é construção sua. Por isso, a melhor carteira é aquela que respeita o ciclo de vida do investidor. No começo, talvez o foco seja aprender a investir e acumular patrimônio. Depois, talvez a renda comece a ganhar peso. Mais adiante, o equilíbrio pode ser o melhor caminho. Não existe uma única regra universal. O que existe é adequação. E adequação é sinal de inteligência. Quem copia a carteira alheia sem adaptar ao próprio contexto está brincando de adulto financeiro. Quem entende o próprio momento monta a própria estratégia. E isso muda tudo. Agora deixa eu te levar para uma imagem. Chove lá fora. A janela está embaçada. O celular vibra. Você olha e vê uma pequena notificação de dividendo. Não é fortuna. Não é milagre. Não paga uma vida inteira. Mas carrega algo maior. Carrega a sensação de que sua decisão de estudar, esperar e continuar não foi em vão. Carrega a lembrança de que, mesmo quando ninguém acreditava, você continuou. Carrega um pedaço do futuro chegando antes da hora. E esse sentimento tem um peso especial. Por quê? Por um segundo, o mundo parece menos aleatório. Parece mais construível, mais possível, mais seu. E é aí que muita gente se apaixona de vez pelo jogo. Não pelo dinheiro em si, mas pela prova de que disciplina pode gerar frutos visíveis. Só que o caminho até esse momento é cheio de ruído. Um ruído que tenta convencer você de que está ficando para trás, que todo mundo já sabe mais, que só você está demorando, que a bolsa é para poucos, que investimento é complexo demais, que dividendos são coisa de gente mais velha, que análise fundamentalista é chata, que renda variável é cassino. Esse discurso aparece sempre que alguém começa a construir algo diferente. Ele quer que você pare, quer que você se compare, quer que você se sabote. E a melhor resposta é quase sempre silenciosa. Continuar estudando, continuar aportando, continuar refinando a tese, continuar olhando para o que importa. O mundo barulhento não precisa entender sua carteira. Só precisa respeitar sua disciplina. A disciplina, aliás, é o fio invisível que costura tudo. Ela aparece quando você separa um percentual fixo da renda. Aparece quando você não entra numa ação só porque ela subiu. Aparece quando você não vende por pânico. Aparece quando você reinveste sem se sentir um gênio. Aparece quando você aceita que o mercado não vai reconhecer sua inteligência todos os dias. E isso é importante, porque muita gente abandona a trajetória porque quer reconhecimento antes do resultado. Quer validação antes da colheita. Quer aplauso antes da árvore crescer. Mas a árvore não cresce sob aplauso. Cresce sob raiz, água e tempo. E a carteira também. O que sustenta não é o entusiasmo do começo. É a paciência do meio. É quando o charme da novidade passa e só resta o compromisso. É aí que os investidores de verdade aparecem. A estratégia inspirada em Tiago Nigro costuma ser lembrada por muita gente como uma porta de entrada para o mundo financeiro. E isso faz sentido, porque ela trouxe linguagem acessível,
foco em organização e visão de longo prazo para uma audiência enorme. Só que o ponto mais valioso não está na celebridade, está na mudança de mentalidade que ela ajudou a acender. A pessoa deixa de ver dinheiro como assunto proibido e passa a enxergar dinheiro como ferramenta. Ferramenta de escolha, ferramenta de paz, ferramenta de tempo. E quando isso acontece, o investimento deixa de ser uma obrigação distante e vira parte da vida. A pessoa começa a querer entender mais. Começa a observar empresas com curiosidade. Começa a ler balanços com menos medo. Começa a perceber que o mercado não é um monstro inalcançável. Ele é complexo, sim, mas é estudável. E o que é estudável pode ser enfrentado. Só que estudar não elimina a dor dos ciclos. O preço de uma empresa pode cair mesmo quando os fundamentos estão melhores. Pode subir mesmo quando a tese está piorando. Pode ficar lateral por muito tempo. E isso confunde muito. Por isso, a análise de ações exige separar preço de valor com rigor quase obsessivo. Se a empresa melhorou operacionalmente, mas o mercado não reconheceu ainda, talvez haja uma oportunidade. Se a empresa piorou, mas o preço ainda parece bonito, talvez haja armadilha. O investidor experiente não se apaixona pelo papel. Ele respeita os dados. E respeitar os dados é um exercício de humildade, porque os dados podem contrariar seu desejo, podem contrariar sua intuição, podem dizer que a ação que você gosta não merece a confiança que você quer dar. E aceitar isso dói, mas salva dinheiro. Imagine agora o contrário. Imagine uma carteira que, em vez de ser montada no impulso, foi construída tijolo por tijolo. Cada empresa escolhida com critério. Cada reinvestimento pensado. Cada queda tratada com racionalidade. Cada dividendos recebidos voltando para a máquina. O efeito dessa construção, depois de anos, é quase invisível no começo. Mas, de repente, em algum ponto da caminhada, você percebe que os aportes já não são os únicos motores. Os dividendos começam a comprar mais dividendos. O patrimônio começa a acelerar sem pedir sua permissão. E você entende, no osso, que o tempo é um sócio silencioso. Não compra sua tese, não decide por você. Mas, quando você está alinhado com ele, o tempo multiplica. Quando está desalinhado, o tempo corrói. E é por isso que a pressa é inimiga da riqueza. Não porque a riqueza odeia velocidade, mas porque ela odeia improviso. A grande beleza de uma carteira orientada por fundamentos e dividendos é que ela pode ser sustentada por decisões simples, desde que repetidas com seriedade. Comprar bons negócios, evitar dívida excessiva, priorizar previsibilidade, não pagar caro demais por narrativa vazia, reinvestir os frutos, revisar a tese, corrigir os erros, manter liquidez para emergências, não misturar reserva com risco, não transformar necessidade de curto prazo em aposta de longo prazo. Parece básico, e é mesmo, mas o básico, no mercado, é raro. Raro porque exige autocontrole, raro porque não dá adrenalina, raro porque não serve de legenda bonita. Ainda assim, é o básico que sustenta o extraordinário. E o extraordinário, na vida financeira, costuma ser apenas o básico repetido por tempo suficiente. E há uma virada emocional que costuma acontecer quando o investidor percebe que já não precisa de notícias para dormir bem. Antes, cada manchete era um terremoto. Depois, as manchetes passam e ele segue. Não por desinteresse, por maturidade. Ele sabe o que comprou, sabe o que o negócio faz, sabe o que acompanha, sabe quando uma queda é ruído e quando é alerta real. E isso acalma, porque a mente deixa de procurar certeza total, algo impossível, e passa a buscar clareza suficiente para agir. Clareza suficiente, não controle absoluto. Essa é outra lição valiosa. O mercado não oferece controle, oferece probabilidades. Quem entende isso para de exigir perfeição e começa a exigir processo. E processo é onde a riqueza silenciosa gosta de morar. Você pode até não perceber, mas toda boa estratégia de investimento tem algo de narrativa heroica. Tem o início incerto, tem o chamado, tem a recusa, tem o medo, tem o aprendizado, tem o mentor, às vezes um vídeo, um livro, um canal, uma frase que acende a luz. Tem a primeira compra, tem o primeiro susto,
Tem a primeira recuperação. Tem a primeira convicção verdadeira. Tem as noites em que você quase desiste. Tem os dias em que você acorda e decide continuar. E tem o momento em que tudo começa a fazer sentido. Não porque o mercado ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E essa força não vem do acaso. Vem da soma de pequenos atos. O mundo financeiro, no fim, recompensa quem aguenta a própria transformação. Nesse ponto, os dividendos deixam de ser só objetivo e viram símbolo. Símbolo de autonomia, de maturidade e de responsabilidade. E a análise de ações deixa de ser mera técnica e vira leitura de mundo. Você aprende a perceber que empresas são feitas de gente, decisão, contexto e tempo. Aprende que lucro não nasce sozinho. Aprende que cultura importa. Aprende que governança importa. Aprende que setores vivem ciclos. Aprende que o governo interfere. Aprende que a taxa de juros muda o humor de tudo. Aprende que o cenário macro importa, mas não define tudo. Aprende que a empresa certa, comprada do jeito errado, ainda pode decepcionar. Aprende que o preço importa porque o retorno futuro depende dele. E aprende, sobretudo, que ninguém vence o mercado no grito. Vence na disciplina. E disciplina também aceitar que nem todo mês será bonito. Haverá meses em que o dividendo será maior. Haverá meses em que parecerá irrelevante. Haverá meses em que uma ação específica puxará a carteira para cima. Haverá meses em que tudo parecerá parado. O investidor apressado entra em crise com isso. O investidor construído entende que a fotografia de um mês não define o filme. E essa perspectiva muda a temperatura interna. Porque o filme é longo, muito longo, e, nesse filme, o que conta é a permanência da tese. Por isso, quem fala de dividendos com seriedade sempre acaba falando de paciência. Elas andam juntas. Não existe provento consistente sem tempo. Não existe patrimônio robusto sem continuidade. Não existe liberdade financeira sem a disciplina de sobreviver ao período em que os frutos ainda não aparecem. Talvez a maior lição dessa história seja que dinheiro, quando bem tratado, vira tranquilidade. E tranquilidade não é tédio. É potência sem pânico. É olhar para o futuro sem suar frio. É saber que você está construindo algo que não depende da sorte do dia. É poder escolher melhor. É reduzir a ansiedade. É comprar tempo. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica com narrativas de construção patrimonial inspiradas em figuras como Tiago Nigro. Não porque elas prometem atalhos, mas porque elas lembram que existe um caminho possível, concreto, humano. Um caminho feito de estudo, correção, hábitos e visão. Um caminho que respeita a realidade em vez de fantasiá-la. E a realidade, no fim, é simples e dura. Quem quer viver de dividendos precisa primeiro aprender a viver de decisão. Precisa decidir estudar, decidir aportar, decidir esperar, decidir não ser refém de impulso, decidir aceitar que o mercado testa, decidir continuar mesmo quando a glória ainda não chegou. E essa decisão, repetida com seriedade, vai esculpindo uma nova identidade. A pessoa já não compra só para ganhar, compra para construir. Já não acompanha a bolsa como quem assiste a um jogo. Acompanha como quem participa de uma engrenagem. E participar de uma engrenagem é diferente de torcer por um resultado. É assumir um lugar na criação de valor. E isso muda a relação com o dinheiro para sempre. No fim da tarde, quando a luz bate de lado e a casa parece mais silenciosa, talvez você olhe para a carteira e ainda veja imperfeições. Vai ver. Sempre haverá. Nenhuma carteira é perfeita. Nenhuma estratégia elimina risco. Nenhuma empresa é eterna. Nenhum ciclo dura para sempre. Mas, se você construiu com base em fundamentos, disciplina e visão, haverá algo ali que o tempo não consegue apagar tão fácil. Coerência. E coerência, no mercado, vale muito, porque ela permite que você atravesse fases sem se perder de si mesmo. Permite que você continue quando o ambiente quer que você pare. Permite que você olhe para um dividendo e enxergue mais do que um número. Enxergue trabalho, escolha, tempo e futuro. É por isso que, quando a conversa termina, o que sobra não é apenas a ideia de comprar ações. Sobra a ideia de se tornar alguém capaz de sustentar escolhas financeiras por muitos anos. Sobra a ideia de usar dividendos como ferramenta de liberdade, não como fantasia de riqueza fácil.
Sobra a ideia de analisar empresas com respeito e paciência. Sobra a ideia de que patrimônio não é um evento. É uma construção íntima, silenciosa e muitas vezes solitária. E talvez seja exatamente essa solidão que dá valor à vitória. Porque ninguém vê os aportes feitos em silêncio. Ninguém vê as noites em que você deixou de gastar. Ninguém vê a disciplina repetida. Ninguém vê o nervosismo contido. Mas o mercado vê. O tempo vê. E, um dia, o extrato também vê. Então, se existe uma mensagem final nessa jornada, é esta: não trate ações e dividendos como um jogo de sorte. Trate como uma obra. Estude a base. Entenda o negócio. Respeite o risco. Faça as contas. Reinvista. Aguente o tempo. Aprenda com os erros. E continue. Porque a riqueza que dura não é a que impressiona mais cedo. É a que suporta mais tempo. E quando a sua carteira começar a devolver pequenos sinais de que a sua paciência está fazendo sentido, você vai perceber que o verdadeiro ganho nunca foi apenas financeiro. Foi de visão, foi de caráter, foi de postura, foi de liberdade interna. E essa liberdade, quando chega, muda o jeito como você anda, fala e sonha. Talvez um dia você olhe para trás e sorria. Não porque foi fácil, mas porque valeu. Vai lembrar da primeira ação, do primeiro estudo, do primeiro medo, do primeiro dividendo, da primeira vez que você entendeu que investir não era sobre ficar rico rápido. Era sobre ficar forte o suficiente para não depender depressa. E quando esse dia chegar, você vai entender por que tantas histórias de sucesso financeiro parecem, no fundo, histórias de resistência. Porque são mesmo. Resistência ao impulso, resistência ao medo, resistência ao consumo vazio, resistência à ilusão e, principalmente, resistência ao próprio desejo de desistir. No silêncio dessa última imagem, com a cidade pulsando do lado de fora e a tela do celular refletindo um futuro que ainda está sendo escrito, fica a sensação mais importante de todas. Você não precisa vencer o mercado no grito. Precisa aprender a caminhar com ele sem se perder. Precisa escolher bem. Precisa insistir. Precisa agir como alguém que entende que dividendos são frutos, não milagres, e que ações são pedaços de negócios, não papéis mágicos. Se você levar essa visão para a vida, já estará à frente de muita gente. E talvez, quando os próximos proventos caírem e a carteira começar a florescer de verdade, você nem comemore com barulho. Vai só respirar fundo, olhar a tela e pensar, com uma calma nova no peito, que finalmente o tempo começou a trabalhar ao seu favor.